Eu quero atribuir a vocês que a graça e a paz estejam no coração de vocês. Eu estava pensando sobre isso e quando nós saudamos os irmãos, na verdade não é um cumprimento, é uma atribuição, né? Porque Jesus, quando disse aos apóstolos que quando eles entrassem nas cidades, eles cumprimentassem as pessoas, eles dedicassem que a paz esteja sobre eles. Então, que a graça e a paz esteja sobre os nossos corações. Antes de entrar na palavra, eu quero parabenizar a ICL, a todos os membros da ICL. Vocês estão entrando na fase da adolescência, né? Segundo a psicologia. A transição entre a infância na pré-adolescência para a adolescência. E assim a obra do Senhor vai se desenvolvendo, o nome do Senhor vai sendo glorificado, as almas vão sendo salvas, as crianças vão crescendo no caminho do Senhor. Enquanto o mundo caminha de mal a pior, nós permanecemos aqui glorificando o nome do Senhor, com dificuldades, com problemas, sendo assolados e açoitados pela vida, mas sabemos que temos um Deus que é o nosso Ebenezer, que é a nossa pedra de ajuda, o nosso socorro bem presente na angústia. E é um tema propício, pastor Cláudio, para essa época. E inclusive para a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Porque nós estamos vivendo um momento crucial na nossa história, um divisor de águas. O mundo aceleradamente caminha no seu desenvolvimento. E a igreja está inserida neste mundo. É bem verdade que Jesus disse que nós somos sal da terra e luz no mundo, mas nós não somos do mundo. O escritor aos Hebreus diz que nós somos peregrinos e forasteiros em uma terra estranha. Nós somos brasileiros, nascidos no território pátrio, nascidos em São Paulo, em qualquer região do Brasil. Nós temos a nossa cidadania, a nossa identidade. Mas no dia que Jesus disse, eu quero você, e você disse, eu recebo o Senhor como meu Salvador, ele disse, você não é mais cidadão da terra. Agora você pertence ao meu reino. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que nós somos peregrinos. Nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. Nós temos uma pátria e ela está nos aguardando, preparada nos céus, da onde virá o Salvador para nos levar até lá. Porque eu disse que é um divisor de águas. Pela palavra que eu estive lendo desde a ceia, quando eu estive aqui, pastor Cláudio. Desde aquele momento que nós conversamos, entrou uma preocupação no meu coração. Como a pastora disse ali, se a senhora estava se transformando em uma obesa teológica, irmã, eu já passei disso faz tempo. E eu comecei a meditar nesse negócio, irmãos. E é incrível o que a palavra de Deus faz no nosso interior. E eu quero, antes também de entrar na palavra, agradecer ao pastor Cláudio, pastora Rosana, ao pastor Douglas e à pastora Miriam, as primeiras damas desse ministério, não é? E todos os irmãos aqui que são tão carinhosos e acolhedores, irmãos. Eu me sinto bem aqui. Amém. De ver o meu amigo, está ali, continua bonito, forte, elegante como sempre. Deus te abençoe, meu amigo. É um prazer poder revê-lo, viu? É um privilégio, uma honra poder compartilhar com você este momento único. E vou te dizer que ele não volta. Pode vir melhores, mas igual a esse jamais. Tá certo? Pensando aqui para ver se eu não vou cometer nenhuma gafe. É isso, irmãos. Eu quero convidá-los para que abramos as nossas Bíblias. No livro de Jó, no seu capítulo 36, e o verso 30 e o verso 26, 36 e 26 de Jó.
Eu tive o privilégio de assistir o culto da semana passada, o pastor que pregou aqui. E eu estava vindo para cá, irmãos, estava ouvindo um hino no carro. E eu comecei a dar risada sozinho dentro do carro, Douglas. Lembrando do tema da semana passada, eu falei assim, só um Deus que é isso aqui que pode fazer o que o pastor pregou semana passada. Só um Deus que é o que nós vamos ler que pode destruir para construir. Encontraram? O João. Tudo bom, João? Prazer. Ricardo, viu? Já me conhecia? Mais ou menos, né? Se não conhecesse também, não estava perdendo nada, tranquilo? Vamos embora. 36 e 26. Eu vou ler na NVT ali, né? Que a minha versão é um pouquinho diferente. Deus é tão grande que não podemos compreender. Não há como calcular os anos da sua existência. A minha versão diz assim, não é muito diferente. Eis que Deus é grande. E nós não o compreendemos. E o número dos seus anos não se pode calcular. Glória a Deus. Amém. Deus poderoso. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou com dificuldade desde quando eu lembrei dessa palavra, irmão. Como é que eu posso falar de um Deus assim? O que eu tenho para falar de um Deus assim? O Deus grande. Todos nós sabemos que o Jó, que é o livro que nós lemos, ele é testificado no início do livro pelo próprio Deus. Quando eu me lembrei disso, e eu comecei a pensar sobre isso, irmão Marli, eu comecei a ter um vislumbre da grandeza de Deus. Porque se você olhar o capítulo 1 de Jó, você vai ver que os anjos do Senhor, em uma época que nós não sabemos, veio a estar diante do Senhor. E a Bíblia diz que entre os filhos de Deus veio também o diabo. Isso foi paradoxal para mim. Não é coisa que é novo para mim, mas os detalhes no momento da sua vida, quando você se depara com a palavra, como é possível isso? Como é que um Deus que é grande, e antes que você tenha um pensamento de julgamento na sua mente, escuta a conclusão do raciocínio. Um Deus que não é santo. Ok? Que isso, pastor? Misericórdia. Um Deus que não é santo. Por que que ele não é santo? Ele é a santidade. Santo é você, porque ele reflete a luz dele em você e te santifica. Quando você pensa num Deus grande, tudo que você pensar a respeito de Deus é pequeno. Ah, Deus me ama. Deus tem amor. Deus não tem amor. Deus é amor. Deus tem vida. Não. Ele é. Como é que Deus admite que a personificação de tudo que é ruim, e em síntese, em uma palavra, o que é trevas, se apresente diante da luz? E não há um embate físico de guerra, há um diálogo.
E quando, nessa introdução, eu li isso, pastor Cláudio, eu fiquei, usando a linguagem do samba, né? Bolado. Falei, gente, como é isso? O Salmo 139 me deu uma luz sobre isso. Porque lá diz que para ele, para esse Deus grande, a luz e as trevas são a mesma coisa. E olha que coisa paradoxal. Todos os anjos falam com Deus, eu deduzo isso, mas é Deus quem abre o diálogo com o diabo. E ele pergunta: de onde você vem? De rodear a terra e passear por ela. Ah, muito bem, pois bem. Nessas suas andanças você viu lá o meu servo Jó? Eu vi. Então, Jó não é qualquer um. Jó para mim. Deus falando, Deus falando, Deus falando, Deus falando. Jó para mim não é qualquer ser humano, não é qualquer homem. Ele é um homem íntegro. Ele é um homem reto. Ele é um homem sincero. E ele se desvia do mal. Ah, não, é verdade. Eu vi, mas ele também tem tudo. Vai lá e tira. Pera, volta a fita um pouquinho. Não foi o diabo que fez o que fez com Jó. Quem fez o que fez com Jó foi Deus. Você ouviu bem o que eu te disse? Porque o diabo não pode. O diabo não é. O diabo não tem e o diabo não consegue. Sabe por quê? Porque o Deus que você está adorando nos 14 anos da ICL é um Deus grande. Mas Deus falou para o diabo, vai lá e tira. O diabo foi e tirou. E olha que coisa incrível, ele voltou. E Deus pergunta, e agora? Mas também tem saúde, né? Tá tudo bem, tá bom, volta lá. Toca nele. Mas não na alma dele. E aí nós chegamos aqui. Jó era um homem muito conhecido no Oriente Médio. Ele era um dos grandes do Oriente Médio. Jó andava nas alturas da sociedade do Oriente Médio. Quando os amigos dele ouviram a história, vieram até ele. Irmãos, o estado de Jó ficou tão deplorável que ao longe, quando os amigos o viram, eles não se aproximaram. Duas coisas aconteceram, que resultou numa terceira. Primeiro, eles se lançaram no chão. Segundo, eles não reconheceram Jó. E o que isso causou? Lamento. Eles passaram 7 dias lamentando o estado de Jó. Mas eles abriram a boca quando eles deveriam estar calados. E eles adotaram a filosofia de vida com as quais eles viviam. E num silogismo puro, eles acusaram Jó de estar sofrendo em decorrência dos seus erros e pecados. Eles se intrometeram no terreno que eles não conheciam, porque aquilo que estava acontecendo na vida de Jó não era de ordem material e nem de saúde, nem psicológica, era um trabalhar de Deus. E eles começaram nesse silogismo. O resultado, você está sofrendo, a causa porque você pecou. Jó não suporta, Jó também responde. Eles, os três, Bildade, Elifaz e Zofar, fazem 4 diálogos, até onde nós chegamos no capítulo 32. Eles falam tanto, e Jó rebate tanto, que por um tempo eles ficam sem palavra. E o quarto personagem que nós lemos aparece, que é o Eliú. O Eliú é o mais novo dos amigos. Eles estão próximos de Jó dialogando e Eliú está distante, vendo e ouvindo. Até que eles cessam de falar. Quando eles param, se você ler o capítulo 32, você vai ver Eliú dizendo, vocês pararam agora, então eu vou falar. Só que Eliú não parte da premissa de querer justificar a Deus, de advogar a causa de Deus. Porque eu iniciei dizendo que nós estamos vivendo um momento crucial
da igreja e da fé cristã. Porque hoje, quando nós ouvimos e vemos algumas mensagens, parece que os pregadores, as pregadoras, os cantores, as cantoras, são advogados de Deus. Eles querem defender a causa de Deus. Foi perguntado para alguém, eu ouvi essa história, qual é a ideia visual que você faz de Deus? Eu imagino que Deus é um decano, um velho muito alto, até saudável, com uma barba branca muito longa, que usa uma roupa comprida branca, está apoiado num cajado. Deus não é isso. O Deus que eu estou tentando comunicar para vocês nesta manhã se assenta no seu trono na glória e descansa os pés no globo da terra. Deus é tão grande que ele governa os anais da história. Eliú começa, mas não começa como os amigos. Eliú corrige os amigos e corrige Jó. E Eliú tem uma compreensão que me chamou muito a atenção, porque Eliú reconhece o que eu quero tentar comunicar a vocês essa manhã. Eliú reconhece a soberania de Deus. E Eliú diz que Deus é um Deus tão grande que nós não o compreendemos. Deus é tão grande que a nossa mente, por mais que vagueie, jamais consegue alcançar quem é Deus. Eu comecei a pensar sobre isso. O livro de Jó é considerado pelos estudiosos o livro mais antigo da Bíblia. Como Eliú já tinha uma ideia da grandeza deste Deus. Se nós lermos no capítulo 11, a partir do verso 36, do livro de Romanos, Paulo, que era um erudito, alguém de uma capacidade intelectual elevadíssima, um QI super alto, ele vai falando sobre a graça de Deus no capítulo 11, ao ponto que ele chega no verso 36 e, de certa forma, ele reproduz o que Eliú fala aqui. Ele começa dizendo, ó profundidade das riquezas, tanto da ciência como da sabedoria de Deus. Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que dele o requeresse? E aí Paulo conclui, porque por ele. Aleluia. Para ele. Dele são todas as coisas, você também é dele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. É um dos hinos mais lindos que eu já vi na minha vida. Ó profundidade das riquezas. Quais são essas riquezas? Até onde a sua mente alcança essa profundidade? Até onde a sua fé reconhece a soberania deste Deus? Deixa eu colocar uma nota de rodapé e lhes dar um testemunho do meu momento de vida. Dia 16 de janeiro último, eu completei 53 anos de idade. No dia 4 de maio, eu completo 34 anos de batismo na igreja. Com 6 meses na igreja, eu preguei a minha primeira mensagem. Com 8 meses na igreja, eu assumi uma escola dominical e passei 30 anos dando aula. Eu li, eu estudei, eu me desenvolvi, eu me aprofundei. E em determinado momento da minha vida, eu me preparei para quase tudo do meu futuro, inclusive para a morte. Porque eu sei que aos homens está ordenado morrer, todos nós morreremos. Privilegiados são aqueles que, ao estrugir da última trombeta,
forem arrebatados das nuvens e terem o seu corpo transformado, mas enquanto a trombeta não vem, não toca, nós estamos caminhando, não é para a vida, mas é para a morte. Aqui na Terra é um fenômeno biológico. A expectativa de vida do brasileiro, dos homens, é 74 anos, as mulheres, 76. Eu vou viver 120. Não. Matusalém viveu 916. O meu é 120. A Bíblia diz sobre isso. A idade do homem, 60, 70 e alguns, pela sua robustez, chegam a 80. O que vem depois disso? Vem Jesus buscar aí o... Mas ainda não. Então, o meu momento, irmãos, Israel tem me maltratado. Sobre mim se abateu algo que para mim, sou eu, isso não tem nada a ver com você. De tamanha monta que me jogou na lona. E desde então eu venho como um cego tateando para ver se eu encontro um caminho para continuar. Eu me esqueci da palavra, pastora. E quando eu falo eu me esqueci, é que eu deixei de ir até ela. Eu desisti, Israel, e parece que não fazia sentido continuar. Eu sei que a trombeta soará. Eu sei que do céu virá os salvadores. Eu sei que, como Paulo diz no Areópago aos filósofos gregos, no capítulo 17, no verso 28 de Atos dos Apóstolos, que é nele que existimos, vivemos e nos movemos. Mas a dor da alma, a quebradura do espírito refletiu na carne. E as minhas forças se acabaram. E os questionamentos vêm. Se eu sirvo a Deus, se eu estou pastoreando a igreja, visitando o povo, ganhando alma, cuidando da igreja, por que isso acontece? Não foi isso que Jó fez? Se eu sou íntegro, sincero, reto, me desvio do mal, por que eu estou sofrendo? E Jó disse, bom seria que o dia da minha vida fosse riscado na eternidade e eu não tivesse nascido. Muitos dizem que Jó não reclamou, muito pelo contrário, Jó reclamou 38 vezes. Jó se queixou muitas vezes. Sabe uma coisa que Jó não fez? Eu comecei a chorar quando eu lembrei disso. Jó não culpou a Deus em nenhum momento. Quando a sua esposa olha para ele e diz, Jó, você ainda retém essa sua sinceridade, amaldiçoou Deus. Jó disse, nu eu saí. Nu eu vou voltar. Deus me deu. Deus tirou. E eu não conseguia compreender isso no meu momento. Como é possível? Mas eu quero fazer como Jó na ICL nesta manhã e para quem que está me vendo nos vídeos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero confessar uma coisa para você dessa manhã. Eu orei esses dias e disse, eu vou naquela igreja e eu vou pregar a mensagem como se fosse a última mensagem da minha vida. Porque se o Senhor não me matar naquele púlpito e me deixar sair de lá, eu quero sair de lá um novo homem. E o passado vai ficar no lugar que lhe pertence, vai ficar atrás.
Porque aquele que espera no Senhor caminha como águia, corre e não se cansa, caminha e vai para frente, porque o alvo é Cristo. Eliú tem esse reconhecimento. E eu fiquei com dificuldade de entender isso. Porque quando você olha nos léxicos e nos dicionários, sejam eles seculares ou teológicos, você tem a definição do que é soberania. Eu perguntei para alguém o que é soberania, ou um soberano, e me responderam, é alguém que é superior às pessoas. Eu disse, não, soberania não é isso. O soberano de uma nação, ele tem o poder da vida e da morte. O soberano de uma nação, ele é a lei, ele é a lei. Vocês se lembram de Salomão? Salomão? A rainha de Sabá escuta falar de Salomão, vem até Salomão, e Salomão quer dar uma demonstração, ou é oportunizado dar uma demonstração da sua sapiência, da sua sabedoria, e tem aquele episódio das mães que geram num mesmo instante, uma dorme sobre o seu filho, e Deus abençoe, minha irmã, e mata o seu filho, e troca, e na manhã seguinte a que perdeu o filho, não, o filho é meu, não, é meu, não, vai até Salomão, lembra disso? Lembra? Olha uma ideia de soberania. E eles chegam diante de Salomão. Salomão é quem? O soberano da nação. O rei, você está certo. Ele é o soberano. E apresentam-se os casos diante de Salomão. Você sabe da história. Corta no meio, dá metade para cada uma, tal. A mãe diz, não. Dá a criança para ela. Não, então a criança é sua e a morte é dela. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar para você sobre a ordem de Salomão. Do ponto de vista racional, é óbvio que não tem lógica. Mas quando você pensa na soberania, Salomão deu uma ordem. Se você fosse o soldado, o que você faria? Você seria culpado disso? Por quê? Porque o soberano determinou outra coisa sobre soberania. Soberano não manda, ele determina. Quando Deus diz para o diabo, vai lá e toca, Deus queria tratar Jó. Deus queria tratar Jó. Quando eu li essa palavra, eu não tinha entendido. Deus queria me tratar. E eu não estou dizendo para vocês que eu entendi, que eu aceitei. Eu estou dizendo para vocês que estou num processo. Nós cantamos, nosso Deus é soberano, Ele reina desde a fundação do mundo. É lindo! Nós ouvimos alguém pregar, é maravilhoso. Que palavra, o pastor pregou, que bênção. Mas amanhã é segunda-feira. E o cotidiano acontece. Roupa para lavar, casa para limpar, menino para cuidar, comida para fazer, trabalho para desenvolver, negócios para conquistar. Intelectualmente é muito fácil definir soberania. Agora eu quero saber, e a minha pergunta para mim e para você nesta manhã, você reconhece soberania? Exatamente o que Eliú está fazendo. Vocês estão errados, Jó, você está errado porque você entrou na pilha e respondeu. Porventura, Deus não é Deus que pode usar a aprovação como Ele quer. O Isaías
no capítulo 40, sendo usado por Deus para repreender Israel, ele fala sobre isso. A partir do verso 12, se a minha memória não me trai, ele começa a falar, e no verso 18, ele faz uma pergunta retórica: com ou a quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? E o próprio Deus, no 25, reverbera a pergunta feita por intermédio do profeta: a quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta ao santo. E de uma maneira didática, Isaías nos ajuda a ter uma ideia do Deus grande. Ele diz, a partir do verso 12, da onipotência desse Deus. O que é onipotência? É a junção de dois termos. O pastor falou de grego, agora eu fico até com vergonha ou com medo de falar. De gregaiada. Mas onipotente você já ouviu e não é grego. Mas é a junção de dois termos. Oni, totalidade. Completo. Íntegro. Tudo. E potente. Força. Poder. Então, traduzindo, a grosso modo, onipotente. Todo poder. Todo poderoso. Deus não tem poder, irmão. O Deus que eu estou pregando para vocês aqui não tem poder. Urebaixo e decora mais, chemião da macho. Aleluia. Deus é tão grande, mirei, nós não o compreendemos. O escritor aos Hebreus, se não me falha a memória, diz que, como nós cantamos aqui, o véu que separava e não separa mais, né, rasgou-se e tal, e esse véu se rasgou na carne de Cristo. Diz que agora nós temos que ousar ser um pouquinho abusado. Nós temos que entrar na presença de Deus. Que Ele tem graça sobre graça para dar àqueles que se aproximam dEle. A dor, o sofrimento, a dificuldade, ela tem o condão de ser uma nuvem que embaça a nossa visão, de ser uma âncora que nos prende para que não consigamos caminhar na fé. De modo intelectual, pastor Péricles, é fácil nós entendermos soberania, mas na fé cristã, deixa eu tentar dar um exemplo para vocês. Deixa eu escolher um exemplo aqui. Aquele que nós discutimos no outro dia. Vocês conhecem a história do Misael, do Ananias e do Azarias? Mesaque, Sadraque e Abdinego, eles foram levados cativos para a Babilônia. O Nabucodonosor ficou empolgado, teve um sonho, um revelamento em sonho, né? Da estátua e da grandeza, faz a estátua, convoca... Eu posso falar, vocês não vão ficar bravos comigo não, né? A escola de samba, né? Faz um samba e diz, ó, vai ter que se dobrar. Todo mundo se dobra. Aqueles moços entenderam quem é o Deus deles. Eles entenderam o Deus grande que eles servem. Eles entenderam. Eu estava conversando com o pastor Douglas, irmãos, e eu falei assim, Douglas, já pensou? Porque a gente tem tudo pronto. A gente sabe, aqui, o mapa está aqui, é só ler, a gente sabe disso. Eu quero já antecipar para você que Deus vai te dar a vitória, tá bom? Eu vou repetir, Deus vai dar a vitória para você. Você tem certeza disso na Bíblia.
Billy Graham disse assim, ó, eu acabei de ler a Bíblia lá no último versículo de Apocalipse. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vai ficar tudo bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus vai te dar vitória. Deus vai me dar vitória também. Vai. Glória a Deus. Ele é a vitória. Ele é a vitória. Você já começou a entender. Deus vai me dar vitória. E aí, tá lá aquela multidão, diz que era todo mundo. Estava na praça para a inauguração da estátua do Nabucodonosor. Eu não sei dizer quantas milhões de pessoas tinham lá. Mas eu ouvi de um pastor uma vez que quando o diabo não vem, ele manda um secretário, né? Milhões de pessoas, eu estou deduzindo. Mas alguém viu Misael, Ananias e Azarias em pé. E esse infeliz não estava ajoelhado também, não? Não estava dobrado, não? Você começou a entender? Mas o que eu quero falar para vocês aqui, tentar explorar, é a ideia dos três ali. Como eu disse, o soberano determina, então, não dobrar-se era se sentenciar à morte. Qual foi o diálogo deles? Foi o diálogo deles. É por isso que nós precisamos de amigo, irmão. É por isso que nós precisamos de amigo. Eu tenho certeza, eu estou explorando isso. Isso é o meu intelecto. Eu tenho certeza que pelo menos 2 disseram, vamos dobrar. Não custa nada. A gente dobra mais o nosso coração, mas alguém disse não. Glória a Deus, aleluia. Nós não dobraremos. E se vocês dobrarem, eu não dobro. E aí quando ele convenceu os dois, e o negócio rolando, provavelmente ele também fraquejou. Mas ele já tinha convencido o outro. Aí ele disse, não, quer saber de uma coisa? Eu acho que, não, você me convenceu, agora a gente não dobra não. Não vamos dobrar. É, mas não tem mais. É, não. E toca lá, o som, todo mundo dobra, tal. E alguém chega para o rei, o rei, é o seguinte, tem alguns sábios da sua corte que trabalham lá nos seus ministérios, que deveria ser exemplo para o povo que eles não se dobraram, não. Como é que é? Quem é? Vai buscar. Misael, Ananias e Azarias. Aí tem o diálogo do Nabucodonosor. Vocês não sabem, olha o que Nabucodonosor fala, vocês não sabem que eu posso dar a vida e tirar a vida. Vocês não sabem que eu determinei. Vocês não sabem que se vocês não se dobrar, vocês vão morrer. Eu quero saber quem é que falou e quem foi o primeiro que abriu o diálogo e falou com o rei. Porque quando o soberano fala, irmãos, você abaixa a cabeça e não responde. Mas eles disseram, rei, eu quero contar uma coisa para o senhor. Deus é tão grande que nós não compreendemos, mas eu vou te falar uma coisa. O Deus dos nossos pais e cuja presença nós estamos e que nós servimos, é poderoso para nos livrar da tua mão. E se ele não nos livrar e nós morrermos da fornalha, nós seremos recebidos por ele na glória. Se não fica sabendo, ó rei, que nós não nos dobraremos. O rei ficou bravo. Deu ordem, disse, toca de novo. E eles estavam lá. Eu sou da ICL, eu aprendo com o pastor Cláudio, o pastor Douglas, a pastora Rosana, eu não dobro. Paulo lá na frente diz assim, ó, eu sei quem tenho crido e ele é poderoso. Não dobro. Não dobro. Não vai dobrar? Não.
Como é que está a fornalha? 1000 graus, rei soberano. 1000 graus multiplica por 7. Aquece a fornalha 7 vezes mais. Diz a história que quando eles abriram a fornalha, aqueles homens que foram lançar Misael, Ananias e Azarias na fornalha, foram consumidos vivos pelo calor que saiu da fornalha. E eles foram jogados, amarrados na fornalha. O que queimou? Por que as cordas continuam nos prendendo ainda? É Deus. Deus é grande, irmão. Glória a Deus, aleluia. E eu não estou falando isso para você, eu estou falando para você, estou falando isso de mim. Por que as cordas continuam me prendendo? Começa a entender o que é soberania, entender soberania? Qual é a possibilidade que aqueles moços viam? Daniel, na cova dos leões, qual é a possibilidade que ele via? Elias, diante lá dos profetas de Baal e de Azerá, qual a possibilidade que ele via? Que expectativa que eles tinham? Gideão, malhando o trigo no lagar. Lagar não é lugar de trigo, é lugar de uva. Que expectativa que Gideão tinha? Os filisteus vinham, pegava tudo. Não, eu creio em Deus, Deus é soberano. Até a fornalha, a cova, os filisteus midianitas virem tomar tudo. Deus é soberano até onde? Quando o Senhor tomou a decisão de assumir o papel que lhe foi confiado e de estabelecer a ICL, quantas dúvidas pairaram sobre o Senhor? Em diálogo com a senhora, sua esposa, quantos conselhos, quantos sis, quanto, quem sabe, talvez. Mas essas nuvens foram dissipadas, essas cordas foram queimadas e a ICL está aqui completando 14 anos. Oh, aleluia. Deus é fogo. E o Nabucodonosor foi olhar lá e disse, vem cá, me conta uma história aqui. Quantos homens nós jogamos na fornalha? 3. Ou o vinho está estragado, ou eu já bebi demais. Por quê? Porque eu estou vendo 4. E sabe o que é mais interessante? Porque o quarto que eu estou vendo, ele é diferente, viu, Israel? Ele é diferente. Eu queria participar daquele culto. Vejo 4 homens desamarrados, andando no meio do fogo sem... Eu não sou crente e o quarto que eu estou vendo parece o filho de uns deuses, dos deuses. Qual era a temperatura que eles estavam sentindo lá naquela fornalha? Aquecida 7 vezes mais. Eu não sei, mas eu queria participar daquele culto. Não é por causa do fogo, não, irmãos. Eu quero me encaminhar para o final. Isso é soberania. O fogo, na presença dele, ouve a voz dele. E diz assim, se ajusta aí a 24 graus. Por quê? Para deixar os meus servos confortáveis. Moisés, leva o povo pelo deserto. Leva, Moisés.
Mas, Senhor, fica tranquilo. Senhor, 50 graus, 60 graus durante o dia, e tem dia que chega a 70. Fica tranquilo, Moisés. Eu já chamei uma nuvem e disse, vai com eles durante o dia. Sabe o que é mais interessante sobre esses episódios, irmãos? Não é que a nuvem acompanhou o povo, a nuvem ficou sobre o povo. Quando a nuvem parava, eles acampavam. Quando a nuvem levantava, eles desacampavam. Mas, Senhor, tem um segredo, o quê? À noite, a temperatura que é 50 de dia chega a menos 20. Fica tranquilo, aquela nuvem durante o dia vai virar uma coluna de fogo durante a noite. Fogo é um elemento primário, segundo a física. Com fogo você renova o solo, é por isso que fazem queimadas. É mais barato fazer queimada do que virar a terra e adubar a terra. Porque quando queima, o processo da queima renova as propriedades do solo. O fogo afasta todo e qualquer espécie de animal. Todo animal tem medo de fogo. Qualquer animal, seja ele do menor inseto ao maior selvático, tem medo de fogo. Cobra é habitante dos desertos, lugares áridos e secos, mas não suportam fogo. Cobra não chega. Escorpião não chega. Aranha não chega. Lobos não chegam, porque a coluna de fogo está no meio da igreja. E sabe, irmãos, quando você reconhece soberania, o Salmo 121 passa a ser verdade na sua vida, não como um amuleto, mas como um fato. 1000 pode cair, como o Salmo 90 do seu lado, 91, né? 1000 pode cair do seu lado, 10.000 à sua direita, e você fica de braço cruzado dizendo, Deus e eu somos a maioria. Pode vir. Tem um corinho muito antigo, e eu gosto muito desse corinho, porque ele representa a soberania. Já ouviu ele? Haja o que houver, venha o que vier, Deus está comigo. Na tribulação, na perseguição, Ele é o meu amigo. Não me deixa só, pois de mim tem dó. Ele é meu Salvador. Ainda que me oprimam, nesta rocha firme, firmado estou. Nós esquecemos isso, irmão. E nós começamos a intelectualizar. Eu concordo com o grego e hebraico que o senhor falou aqui. Nós começamos a ficar muito altos, irmãos. Nós não estamos alimentando girafas, não, irmãos. É a ovelha que come do pasto. Comida muito alta, irmãos. Parece que nós estamos alimentando girafa, lá em cima. Nós estamos no redil do Senhor, irmãos. Ele é o pastor das ovelhas. Mas essas verdades não podem fugir dos nossos púlpitos. E eu julguei próprio pela ICL completar 14 anos e dizer para vocês, é um divisor de águas, talvez a senhora me ajude pela profissão que exerce. Diz os psicólogos que a cada 7 anos há uma mudança de paradigma na vida das pessoas. 7 anos a primeira infância, de 7 a 14, pré-adolescência, de 14 a 21, adolescência, e aí vai. Vocês estão numa mudança de paradigmas, eu creio nessa palavra. A profecia, o homem vai ampliar o lugar, a igreja vai crescer, a semente está sendo pregada, porque Deus é soberano. Mas você tem que tomar isso para você, não do ponto de vista intelectual, você tem que viver isso. Ou você pensa que todos os heróis da fé já vieram prontos. Abrão, que é amigo de Deus, teve que crescer na fé. Você acha que foi fácil para Abrão colocar Isaac no altar e ter que receber uma ordem urgente de um anjo? Porque se Deus fala do céu não daria tempo. Um anjo teve que se colocar entre o céu e a terra e falar, para Abraão! Não faças tal! Você acha que foi fácil para Abraão?
chegar naquele momento. Mas ele passou um tempo com Deus e ele tomou propriedade daquilo. Deus não é só onipotente, ele também é onipresente. Eu quero ser breve aqui, sabe o que significa isso? Você se lembra de Gênesis 1:1? Havendo Deus, e disse Deus. O que Deus fez? Em Gênesis 1:1, o que Deus fez? Ele disse. Ele falou. Ele expressou. E disse? Deus falou. A palavra de Deus, a palavra criadora de Deus, não foi só para Gênesis 1:1. A palavra criadora de Gênesis 1:1 é como ondas sonoras, ela continua reverberando. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. O Deus disse continua aqui nessa manhã. Sabe por quê, irmãos? Olha que coisa. Nós dizemos que Deus é eterno. Fala para mim, o que é eternidade? Nós conhecemos como não tem no começo. E ele mesmo diz, eu sou o alfa, ômega. Não é que ele é o começo, na verdade, no sentido de ter um princípio. Quando o princípio começou, ele estava lá. A minha mente não alcança isso, irmão. Se uma eternidade não tem começo e nem fim, me diz uma coisa. Você que é muito mais inteligente, muito mais profundo na Bíblia do que eu. Como é que ele pode ser o pai da eternidade? Eternidade não tem começo, como é que pode ser criada? A senhora que veio hoje com os netos, me explica isso. Teologia para explicar, ou Big Bang para disfarçar. Para aí. Pequeno, querendo, deixa eu te dizer, ele te deu atenção. Por quê? Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota. Ele te deu atenção. Ele te deu atenção. Ele deu a vida dele por você, por mim, por nós. E nós estamos aqui. Pai eterno. Me explica isso. Quando ele olha para a senhora, irmã Rosana, daqui a 30 anos, ele já sabe onde a senhora estará. Quando ele der a ordem do estrugir da última trombeta, ele já te vê dentro da eternidade. Porque nós entendemos temporalidade como passado, presente e futuro. Deus não é temporal. Isaías 43. E eu ia citar. Ele já te viu lá. E eu vou afirmar de novo aqui, Deus vai te dar vitória, porque Ele já viu você vitorioso.
Ele sabe o fim desde o começo. Deus não sabia a questão de Jó, meu Deus do céu. Era brincadeira de 2 horas, já eu estou acabando aqui, mas o problema é que o negócio está fluindo. Mas deixa eu te contar uma coisa. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Mas a terceira coisa que eu consigo usar para tentar te comunicar o Deus grande que Ele é onisciente. Ele conhece o fim desde o começo. O que você está pensando agora? Ele sabe. Diz que o salmista que ele sonda. Sabe o que é sondar? É mais do que isso. Você aprofunda e pesquisa. Acabou? Aprofunda mais, pesquisa de novo. A sondagem, ela é por ondas. É a história do sonar das baleias. As ondas batem e voltam. Então elas se direcionam na sua navegação, não batem. Submarinos, os próprios aviões, os radares. Diz que ele sonda. Mas tem uma palavra ali que realmente me diz que ele percrustra. Ele sonda os corações e percrustra os rins. Você já se perguntou por quê? O profeta disse que é para guardar o coração de todas as coisas, porque dele procedem as saídas da vida. Então ele sonda o coração, ele conhece a sua vida. Ele conhece a sua vida para frente, ele conhece a sua vida para trás, ele conhece a sua vida para baixo, ele conhece a sua vida para cima, ele conhece a sua vida para a direita, ele conhece a sua vida para a esquerda, ele conhece a sua vida daqui a um segundo, ele conhece a sua vida no último segundo, e ele conhece agora a sua vida. Ele sonda o coração. E aí, talvez, como eu, você não tenha muitos motivos para sorrir ou estar alegre. Como alguém me disse esses dias, o seu olhar é um olhar triste. E eu disse, você está certa. Você não está errado. O meu olhar é um olhar triste. Eu não consigo, neste momento, sorrir com os olhos. Eu posso conversar com você, eu posso brincar com você, mas a minha alma está angustiada e triste. E isso reflete na face, nos olhos. Se ele sondasse só o coração, nós teríamos um problema, porque ele não saberia as emoções que nós estamos sentindo. Por quê? Porque quando você se emociona, ela não se reflete no coração, ela se reflete nos rins. Deus sabe o que você está sentindo, porque ele percrustra o seu rim. Ele não está alheio à sua dor, ele é onisciente, ele sabe disso. Ricardo, oh minha alma, por que te abates dentro de mim? Espera em Deus, porque ele percrustra os rins. E Isaías conclui no 40 de Isaías dizendo que ele não é só onipotente, ele não só tem todo o poder. Ele usa as figuras da natureza. Ele fala das nações ali. E o interessante disso aqui é que ele o fala. E no capítulo 37 ele cessa. E aí, irmão, aquilo que ele falou até aqui, Deus já vem quebrando tudo de novo. Capítulo 38 de Jó, verso 1. Pode ler para mim ali, por favor?
A minha versão diz que no meio da tempestade. Meu marido, eu estou tentando, viu, Gil? Estou tentando lembrar, entender isso aí até agora. Eu não tenho o que fazer, não. Podia descer aqui, todo brilhante, né, irradiando luz. Aquele anjo que o cinema mostra, assim, todo, né? Não poderia descer assim? Todo bonitão, assim, tipo Israel, tá? Poderia? Numa imagem icônica. O senhor concorda comigo, nos estudos do senhor, que Moisés era um cientista? Moisés? Porque a Bíblia diz que ele era dotado em toda a ciência da época do Egito, né? Ele era cientista. Ele conhecia as propriedades do fogo. Não conhecia? Moisés está no deserto, irmão. Dando pasto. Eu não sei como é que dá pasto para a ovelha no deserto, porque deserto tem, né? Eu não sei, mas diz lá na Bíblia, diz que ele foi para trás do deserto para levar as ovelhas para pastar. Primeiro, eu não sei qual é a parte de trás do deserto. E disse que levou as ovelhas para pastar no deserto. Aquele fenômeno da grama pegando fogo, aquele arbusto, a sarça pegando fogo, era comum para Moisés. Moisés era cientista. Qual é o fenômeno do fogo? Você tem que ter um comburente, você tem que ter o combustível e você tem que ter o oxigênio. Eles chamam de triângulo do fogo. Ó, o menino ali ele sabe o que eu estou falando. E aí pega fogo. O deserto é seco. Beleza? Calor. Venta, oxigênio. E a grama seca. Combustão natural. Quantas vezes Moisés viu aquilo? Inúmeras vezes. Todos os dias. Algumas vezes, talvez. Mas o interessante dessa passagem é que ele diz assim, ó. Eis que a sarça arde ou queima e não... Já colocou fogo em mato seco? E aí ele diz assim, ó, isso chamou minha atenção, agora eu vou lá ver esse negócio. Que Deus é esse? Quando eu lembro de 1 Coríntios, capítulo 1, versos 20, acho que 22, 23, ali, 25, diz que Deus escolheu as coisas que não são. Me explica isso, pelo amor de Deus. Deus pegou as coisas fracas deste mundo, pegou as loucas. Ai, meu Deus do céu. Vou parar por aqui, senão quem vai ficar doido sou eu. Quando Moisés chega, quem fala com Moisés? Da onde? Do meio do fogo. Nosso Deus é um fogo consumidor. Para aí, Moisés. Esse lugar que você está aqui agora é santo, tira a sandália e tal. E aqui nós chegamos no meio de um redemoinho, Deus fala com Jó. Aí Deus fala assim, Jó, é o seguinte, eu vou te fazer umas perguntas. Você vai me responder agora, porque você é sabido mesmo, você estava aí justificando. Eu vou te fazer umas perguntas aqui. Eu vou te fazer uma pergunta, onde você estava quando eu estabeleci os termos da terra? Quando eu coloquei os seus fundamentos, você estava onde? Já que você é tão inteligente, me conta. No capítulo 40 de Isaías diz o seguinte, que nosso Deus é tão grande que ele reúne todos os mares nas palmas das suas mãos. Pensa comigo nos oceanos Índico,
Glória a Deus. Aleluia. Atlântico, Ártico, todos os rios. Diz que Deus é grande, Ele pega todas as águas das suas mãos. Segundo a física quântica, o universo tem mais ou menos 93 bilhões de anos-luz de... É o que eles conseguiram chegar, de tamanho, de distância. Isaías diz lá no capítulo 40 que Deus mede o universo a palmos. Como é que é isso? Deus mede o universo a palmos. Israel disse que ele é tão grande que ele pesa o pó da terra, das montanhas, numa balança de precisão, e é como um grão de nada. Eis que Deus é grande e nós não o compreendemos. Não. E do redemoinho, Deus vai perguntando para Jó: eu fiz uns bichos aí, Jó. Fiz o behemote. Quem é que vai meter a cara com ele? As suas escamas são tão juntas que a lança não ultrapassa. Se ele der uma respirada, pega fogo, Jó. É o bicho que eu criei. Tem o hipopótamo. Quem é que vai se meter com ele? Os ossos dele são tubos de bronze. Mas quer saber de uma coisa? Eles não são nada, Jó. Nada. Capítulo 42, Jó olha para Deus e fala: Deus, sabe uma coisa? Fui meio maluco. Falei umas coisas que não entendi. Perdoa aí. Aleluia. Porque eu ouvi falar do Senhor. Eu conheci o Senhor intelectualmente, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. É a minha oração nesta manhã. Eu estou cansado de conhecer a Deus intelectualmente, eu quero vê-lo como Ele é. Quero vê-lo como Ele é. Deus é grande. E eu quero concluir esta mensagem te falando da grandeza desse Deus. Um dia na eternidade o homem errou. Aqui na terra. E Deus desde o céu já sabia disso, já providenciou, porque o escritor de Apocalipse diz que ele é o Cordeiro de Deus que foi morto. Desde quando? Não, desde não. Antes da fundação do mundo. Porque Deus já sabia o resultado do Éden. Deus não foi tomado de surpresa. Deus já tinha prometido a redenção do homem antes do homem. Ah, por que Deus não matou Adão e Eva e Deus não queria matar Adão e Eva? Deus já tem um projeto promulgado. Ele disse, ele vai cumprir. Ele disse, ele vai cumprir. E o que acontece? Deus olhou e, tão frágil e pequeno, ele olhou para nós e disse, eu vou entrar lá. Lá onde? No globo terrestre. Só que Deus não cabe aqui. Eu fico imaginando algum anjo que tem uma proximidade com Cristo e pergunta para ele, como é que você vai entrar lá? Um diálogo da minha mente, para ficar mais fácil. Para mim. E aí Jesus fala assim, fica tranquilo, meu amigo. O quê? Eu já tenho o caminho por onde entrar. E qual é o caminho? O ventre de Maria. Como é que é? Eu vou entrar por uma virgem no mundo. Por quê? Porque eu usei Isaías para dizer que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Por quê? Porque o meu pai disse que da semente da mulher nasceria um. Este é o caminho estabelecido para estar com eles. Como é que um Deus grande deixa a sua grandeza para estar neste mundo? E eu quero te convidar nesta manhã, para que você saia daqui, já começo de tarde eu imagino, muito tarde na verdade, para que você viva essa realidade da soberania de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Pastor Cláudio, muito obrigado.
Quero agradecer a Deus pela paciência de vocês, pela atenção de vocês. E quero dizer que um dia eu vou voltar aqui, vai ser breve, com os olhos sorrindo. Deus abençoe. Muito obrigado.